Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal da leitura diária da Escola Bíblica Dominical. É muito bom saber que você está por aqui e peço-te que, caso ainda tu não estejas inscrito em nosso canal, inscreva-te e ative o sininho das notificações, para que sempre que chegar conteúdo novo aqui no canal, você seja notificado pelo YouTube. Esta semana, nós estamos comentando acerca das leituras correspondentes à lição de número 8, que traz o título Paulo, o discipulador de vidas. Nós já comentamos aqui que o discipulado é uma ordem do Senhor e que a pregação é o ponto de partida. Dando continuidade nessa linha de pensamentos bíblicos, hoje veremos o discipulado como formação na igreja primitiva. Para isso, iremos ler o texto das Sagradas Escrituras, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42 até o versículo de número 47. Essa porção bíblica dirá: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu já vos falei aqui que essa porção bíblica que acabamos de ler, ela será observada sob um tema que dá continuidade ao assunto do discipulado. Este tema de hoje, nesta quarta-feira, é o discipulado como formação na igreja primitiva. Para entendermos este tema, conjunto ao texto bíblico que lemos, precisamos nos ater ao fato de que só pode haver discipulado se houver pelo menos um discipulador. No caso em questão, tratando-se da igreja primitiva, nós não temos apenas um discipulador, que seria o mínimo necessário para o discipulado ser exercido, mas nós temos um grupo em específico, isto é, os apóstolos. É interessante pensar também que estes mesmos que eram apóstolos discipuladores na igreja primitiva, também um dia foram discípulos, e bem sabemos que tiveram o discipulado de formação com o maior mestre da existência, o nosso Senhor Jesus. Há duas verdades aqui que precisamos perceber. A primeira verdade é que os ensinos, ou a doutrina apostólica, não nasceu deles mesmos, ou seja, não é oriunda dos próprios apóstolos, mas estes haviam sido instruídos e ensinados por Jesus, o qual é o cabeça da igreja. Então a doutrina apostólica ela não tinha base nas convicções dos próprios apóstolos, mas sim nos princípios, nos ensinamentos e nas instruções dadas por Cristo Jesus. A segunda verdade, ela é um tanto quanto óbvia, e ela nos faz perceber que, de modo algum, alguém poderá ensinar aquilo que nem mesmo aprendeu. E isto pode ser uma afirmativa tanto positiva como negativa, pois há muitos que, sem perceberem, discipulam de forma contrária. O fato é que não importa quem você é, o quão bom ou quão mal tu sejas, uma coisa é certa: você sempre será o espelho de alguém
e sempre será um espelho para alguém. Ainda que inconscientemente, sem perceber, mas tu és professor de alguém. E isto é um ciclo, pois ao mesmo tempo em que somos professores, nós também somos alunos. Agora, no caso da igreja primitiva, os discipuladores em questão, que então são os apóstolos, que também foram discípulos e que após a primeira pregação de Pedro, já tinham a tarefa de discipular, isto é, ensinar, guiar e instruir aproximadamente 3.000 novos crentes. Era uma missão muito grande, mas eles tinham sido muito bem treinados e preparados. Tendo em visto que já falamos aqui, que antes de se tornarem discipuladores, eles foram discípulos do maior mestre de toda a história, o nosso Senhor Jesus. Agora o texto que lemos traz a evidência do discipulado como formação na igreja primitiva, porque afirma que os que creram perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então eles não apenas criam na pregação, mas eles perseveravam nos ensinamentos. Eles perseveravam nas instruções que os apóstolos transmitiam e que eles mesmos tinham aprendido de Jesus. Para perseverar, é claro, eles precisavam ser ensinados. Eles precisavam ser instruídos acerca dessa doutrina cristã. Quando vemos o ministério terreno de Jesus, nós encontramos 3 observações a serem feitas. A saber, o ministério de Jesus ele era querigmático. E o que é isso? Ele pregava. Aonde Jesus passava, ele pregava libertação dos cativos. Aonde Jesus passava, ele pregava libertação dos oprimidos do diabo. Aonde Jesus passava, ele pregava arrependimento, pregava que o reino dos céus estava próximo, e ele pregava transmitindo a sua mensagem de salvação, afirmando que ele era o caminho, ele era a verdade, ele é a vida, dentre tantos outros temas que Jesus ele traz como pregação no seu ministério. Agora, não apenas querigmático, ou não apenas um pregador, Jesus ele também tinha no seu ministério uma característica terapêutica, porque ele não apenas pregava, mas ele também curava. Nós vemos vários exemplos de pessoas que foram curadas por Jesus. Então o evangelho, a mensagem cristã, ela traz cura, tanto na manifestação do poder de Deus, em curas físicas, mas como também curas na alma, curas no caráter humano. Mas não obstante a ser um ministério querigmático de pregação ou terapêutico de curas, o ministério de Jesus também era didático, isto é, Jesus ele ensinava. Não apenas pregava, não apenas curava, mas também ensinava. E pelo fato de ser um nato ensinador, ele formou o colégio apostólico, como chamamos. Ele formou discípulos, e estes agora, no início da igreja, na igreja primitiva, tem essa missão de dar seguimento a este modelo. Uma igreja completa, nos moldes de Cristo Jesus, ela traz a pregação, ela traz a manifestação do poder de Deus em curas e também o ensino para a consolidação da fé. O relato bíblico de Atos mostra isso também na igreja primitiva. Notemos que naquele período havia acontecido uma aceitação da pregação por quase 3.000 pessoas. Vemos também que por meio dos apóstolos o Senhor operava sinais e prodígios. E ainda que os novos adeptos da fé viviam em comunhão e no ensino, na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. A formação da igreja primitiva se evidencia no discipulado.
E este discipulado se evidencia nos moldes ensinados pelo Senhor Jesus. Que possamos, como discípulos de Jesus, também discipular nos moldes estabelecidos por Ele, pois assim, de fato, estaremos cumprindo o ID do Senhor. Encerramos aqui o comentário desta quarta-feira. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor Jesus esteja contigo.